Na aula passada falamos sobre descrever, tá? Vimos lá que para descrever é necessário que possamos ter uma riqueza maior de conhecimento para detalhar objetos, pessoas, com traços, certo? Cores, formatos, tá? Vimos também a importância de algumas vezes, na hora do detalhe, chegarmos a trabalhar com algumas figuras e expressões, certo? Como algumas metáforas, sinestesias. Vimos que é importante sempre colocar, tá? Algumas formas na hora da escrita que vão elevar a terceira pessoa. Algumas narrações elas podem vir com muita descrição quando são relacionadas a objetos, a pessoas, a fatos, a momentos. E hoje nós iremos fazer a nossa atividade de oficina de descrição. Como isso vai acontecer? Então será proposto para vocês, tá? Algumas imagens e aí dentro dessas imagens vocês vão começar a descrever as cores, os formatos, o que é que vocês veem, o que é que passam para vocês. Porque a partir do momento que você começar a escrever, você vai começar a então exercitar esse momento. E a nossa aula de hoje é com essa função, de ajudar você a descrever, certo? Objetos, pessoas e tudo mais que estiver relacionado àquela imagem. Ok? Vamos lá? Bom, que título você daria para estas imagens? Você sabe o que é que elas significam? Então observe aí direitinho. Tem um homem aí, certo? Com um sapo enorme dentro da boca. E tem um menino aí, representado por um desenho também, com um sapo enorme na boca. Você já viu alguma dessas expressões ou sabe o que é que significa essas imagens? Já começou a pensar o que é que pode estar relacionado a elas? Bom, vamos aprofundar um pouco mais o que é que significa? Vamos lá. Bom, essas imagens representam a expressão idiomática chamada engolindo ou engolir sapos. E o que é que isso significa? Vamos pensar. Significa justamente aqueles momentos em que as pessoas são levadas a vivenciar situações difíceis, situações ruins, nas quais elas precisam engolir, ou melhor, se calar, certo? Para não poder dizer nada e com isso também não acabar prejudicando alguém ou algo. O mais interessante sobre essas descrições é de que quando nós passamos pela situação de engolir sapo, muitas vezes passamos pelas situações nas quais podem ser até mesmo vergonhosas, alguns momentos, para a nossa vida. Tá? Engolir sapos também quer dizer abrir mão do orgulho próprio para aceitar, tá? Alguma contrariedade, alguma coisa que vem contra aquilo que você está acostumado, aquilo que você não gostaria de vivenciar naquele momento. Tá? Reconhecer um erro. Então você muitas vezes chegar e dizer assim, poxa, eu errei aqui. Aí você vai lá, pede desculpa, pede perdão, reconhece o seu erro, você está engolindo o sapo. Sofrer desconsideração, quando as pessoas muitas vezes dizem ser o que elas não são e elas nos fazem passar algum tipo de vergonha ou de humilhação. Então isso aí também é engolir sapo calado, tá? Como a gente geralmente fala. Ou aceitar algo que nos agrada por não ter como escapar. Como algumas pessoas que, por exemplo, não gostam de determinadas comidas, certo? Mas aí vai na casa de um colega e oferecido. Aí para não fazer desfeita, para não ficar feio, como a gente muitas vezes utiliza, a pessoa acaba comendo, ou quem sabe até bebendo, certo? Só para fazer a social. E engolir sapo é isso. É quando você é colocado numa situação que você não gostaria e você é obrigado a conviver com ela, tá certo? Então por isso que nós podemos dizer que em muitos momentos nós engolimos sapos. Qual foi o sapo que você já engoliu? Você lembra? Qual foi o momento no qual você não gostou, mas precisou aceitar? Então, pensando sobre isso, nós iremos avançar as nossas imagens e propor algumas atividades para que vocês possam fazer em casa e possam responder, para que tenhamos também um tempo no qual nós possamos crescer juntos e, com isso, aprender um pouco mais a arte da descrição. Bom, imagens que falam. Nos slides anteriores, vimos fotos e ilustrações de uma expressão popular da nossa língua, engolir sapo. Mesmo sem usar palavras, as imagens também conseguem falar conosco, e isso acontece através da linguagem não verbal, tá certo? Que é aquela que não usa palavras, mas usa símbolos, usa cores, usa gestos para falar comigo e com você. Observe através dessas imagens também para que possamos entender mais ainda esse conceito. Então aqui temos a enfermeira fazendo este sinal, certo? Nós temos na segunda imagem
um semáforo, e temos na terceira imagem uma imagem que geralmente está em alguns ambientes, tá certo? Com aquela tarjazinha ali no meio, dando ideia de proibição. Então, em qualquer ambiente que estejamos, se você vê essas imagens, você sabe o que é que elas significam, sabe ou não sabe? Mas por que isso acontece? Isso acontece porque você, como falante da nossa língua, falante do português, você já adquiriu, certo? Esses códigos. Você sabe quando a pessoa faz assim, mesmo que ela não fale nenhuma palavra, ou que ela não imita nenhum som, você sabe que ela está pedindo silêncio. Quem já teve a oportunidade de ir numa maternidade, ir lá para ver algum recém-nascido, tá? Já observou que naquele ambiente dos recém-nascidos não é permitido falar muito alto e é obrigatório fazer silêncio. Por quê? Porque como os recém-nascidos, como já estão falando, né? Recém-nascidos, eles estão se acostumando com o ambiente. Um ambiente com muito barulho pode ser ruim para eles. E muitos deles podem começar a chorar e não ter quem os console. Então, por isso o ambiente tem que ser silencioso. Isso mesmo. Uma outra coisa também é o semáforo. Você já deve ter visto muitos semáforos, inclusive semáforos de forma diferente, que são aqueles semáforos com temporizador. Aqueles quando o sinal fecha, ele fica com aqueles tracinhos vermelhos, e quando você sabe que o sinal vai abrir, ele vai diminuindo até ficar todo verde, tá? E ali não tem um amarelo. Já percebeu isso? Mas os semáforos tradicionais, eles têm essas três cores, né? O amarelo para atenção, o verde para seguir e o vermelho para parar. Então, dessa construção, mesmo não tendo nada, mesmo não falando nada, você sabe o que significa. Por que isso acontece? Justamente por conta da linguagem não verbal. Essa linguagem na qual eu e você já adquirimos através do contato com a língua portuguesa. E em qualquer ambiente, em qualquer lugar que estejamos lá, que tenha um símbolo, que tenha uma roda vermelha com a barra no meio, sabemos que ali é uma proibição. Quando tem com a letra E, proibido estacionar. Quando tem ambiente lá que tem o cigarro no meio, proibido fumar. E outros mais que vão surgindo, que vão nos orientando a conviver na nossa sociedade através dos textos verbais e através também dos textos não verbais. Então, por isso que tanto um quanto outro são importantes para que possamos conviver e nos locomover, nos orientar dentro, certo, da nossa cidade. Você sabia que também a imagem é um texto? É. Algumas vezes, em alguns momentos também, algumas tarefas são para que você possa fazer análise de texto. E aí, ou então, análise de imagem. Você vai pegar aquela imagem, certo? Você vai pegar e você vai dizer o que é que aquela imagem está querendo falar. Então, a imagem ela pode falar alguma coisa. Ela pode estar ali expressando sentimentos, ela pode estar ali relacionada a algum momento da nossa vida, ou então da vida da pessoa na qual estamos estudando. Então, o texto em si, ele não é apenas composto só por palavras, mas ele também pode vir representado por imagem. E quando isso acontece, chamamos de texto visual. Quando olhamos uma imagem, podemos então construir vários sentidos para elas. Por exemplo, já imaginou uma imagem que alguém resolveu fotografar o entardecer, tá? O pôr do sol. Quais são os sentimentos, quais são as percepções que podemos ter ali? O momento no qual o dia termina para a noite começar, o momento ali no qual as pessoas podem dizer assim que pode ser o fim de algo, pode também representar, certo, um momento para algo que está novo para acontecer, tá? Porque assim, a noite geralmente é um momento de um pouco mais de responsabilidade, as pessoas voltam para casa depois de um dia de trabalho, então tudo isso aí pode estar relacionado ao entardecer. Por que é que o fotógrafo, ou então o pintor, ele resolveu retratar um pôr do sol? Então, tudo isso aí nós vemos dentro dessa perspectiva. Então, tanto a pintura quanto a fotografia, certo? São formas também de descrever. As palavras, quando vão para os textos, para os livros, certo? Elas apenas externam aquilo que nós já estamos dentro de nós mesmos percebendo. Então, elas apenas só vão falar, certo? Aquilo que nós iríamos falar, ok? E um bom momento para fazer descrições é quando você observa um fato que lhe chama atenção. Alguns fotógrafos ganharam prêmios, certo? Porque eles registraram momentos nos quais foram importantíssimos. Por exemplo, uma criança que estava faminta, no momento que ela recebe lá a alimentação e ela coloca aquela alimentação na boca, aquele é um momento que foi registrado, certo? Uma mulher, certo? Que abraça o seu filho depois de chegar tanto tempo assim longe dele, aquele abraço forte, caloroso.
também é registrado. Então, o que é que essas fotos poderiam trazer? Então, a partir desse momento, dessa análise, desse texto visual, você tem condições de criar, certo? Muitos argumentos e fazer muitas descrições, ok? Bom, e a gente só consegue descrever descrevendo. E para descrever é preciso que comecemos também a escrever. E aí a nossa atividade que nós iremos propor para que vocês possam apresentar por e-mail é a seguinte, tá? Vocês vão observar algumas dessas imagens e após observar essas imagens, vocês vão detalhar, vocês vão descrever essas imagens de acordo com as nossas orientações, tá certo? Então, por favor, vamos lá para que você possa perceber, tá, toda a instrução e faça uma excelente atividade para que podermos ganhar então esse tempo. Primeira imagem, tá certo? O que é que você vê? Garanto para aqueles que gostam muito de desenho animado, gostam muito de jogos, gostam muito de animes, já devem ter visto ou esta imagem ou outras imagens semelhantes a essa, tá certo? E aí já sabem, inclusive, identificar o nome do personagem também. Mas aqui nós temos uma imagem. E o que é que essa imagem está falando conosco? Observa aí que o personagem, ou melhor, os personagens, porque o dragão também está envolvido, eles estão olhando para algum lugar. Eles estão olhando para o quê? Outra coisa, esse dragão, tá? Ele está andando ou ele está voando? E como é que eu sei que ele está andando? Como é que eu sei que ele está voando? Outra coisa, é um momento que está relacionado ao dia, à tarde ou à noite? E como é que eu sei disso? O semblante no rosto dos personagens é um semblante bom ou um semblante ruim? Eles estão felizes ou eles estão tristes? Então, toda essa análise pode ser feita a partir de uma imagem. Garanto que você, quando olhou a imagem, você só lembrou do desenho. Só lembrou lá do personagem. Mas não viu tudo que está ao redor do personagem. Tudo que está também falando através dessa imagem. Vamos analisar mais uma imagem? Bom, acredito também para aqueles que já acompanharam esse desenho aí, tá certo? E aí, o que é que você vê? Bom, quantos personagens estão presentes? O que é que eles estão fazendo? Onde eles se encontram? O que pode ter acontecido para essa situação? O que é que o personagem, lá o menino, tem feito com o personagem que está saindo dentro do vaso? Você acha que essa intenção é para fazer o que com ele? Os outros personagens que estão lá com a coroa na cabeça representam o que ou são quem? São seres reais ou seres irreais? A personagem que está ali, ó, assustada, é quem? Para o menino. O que é que ela estava procurando fazer neste exato momento? Qual é a cor predominante, certo, na imagem? Então, tudo isso daí é uma análise que nós fazemos na leitura da imagem. Então, como nós já sabemos, o texto ele não é apenas composto só por palavras. Imagens também podem falar comigo e podem falar com você, tá? E a nossa terceira imagem, que também é uma imagem muito conhecida, fala justamente sobre esse personagem aí. O que é que ele é? O seu melhor amigo. Ele é de qual natureza? Outra coisa. Existe aí algum elemento que foge um pouco o padrão, como por exemplo, tanto um quanto o outro eles têm características humanas. Que características humanas são essas? Essas bolhas estão vindo de onde? Se estão vindo do mar e eles estão no mar, logo essa água daí é uma outra água? Ela não se misturou? Provavelmente, pela natureza dos personagens, eles estão onde? Onde é que podemos encontrá-los? E esse sorvete na mão do personagem? Por que foi que ele não derreteu? É possível emitir algum som
com algum instrumento debaixo d'água? Então, observe que todos esses detalhes podem ser analisados na imagem. Só depende que você vá levantando tudo que está ao redor da imagem, tá? Bom, pessoal, e agora passaremos para a nossa atividade que vocês irão fazer em casa e irão responder por e-mail, tá certo? O que é que vocês vão fazer? Então, preste atenção para você fazer o passo a passo. Primeiro, você já viu os personagens das imagens anteriores? Aí, se você já viu, você vai responder que sim, tá? Que já viu. Sim, já vi, tá? E aí, o onde você vai dizer, não é para colocar na televisão, no gibi, na revista, não. Onde? Desenho animado tal. Se você quiser dizer qual foi a TV, a emissora, você pode colocar também. Mas já vi tal, tal, tal em tal desenho. Já vi essa imagem pertence a tal desenho. Você pode, inclusive, citar o nome desse desenho, tá? E como é que eles são? Como assim? Aí você já começa a falar dos personagens. Então, lá na primeira imagem, lá, que tem o menino e o dragão, como é que eles são? Você pode dizer, é o menino, assim, 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 e um dragão. Esse dragão é o dragão da Indonésia, aquele que é o lagarto, que não voa? Não, você tem que colocar lá. É um dragão tal, tal, tal. Então, essas descrições vocês precisam também detalhar nessa atividade, ok? Vamos lá para a segunda questão. Escolha uma das imagens vistas nos slides anteriores e responda. Quais são as cores presentes na imagem e quais as mais fortes? Então, observe as três imagens. Quais são as cores que estão mais fortes no texto? E quais são as cores que estão presentes? Nessa primeira imagem, qual é a cor mais forte? Você coloca lá, a cor mais forte é tal. Mas, além dessa cor, quais as outras cores que nós podemos ver? Temos essa, 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 essa e essa. Na segunda imagem, tá? Aí você, qual é a cor mais forte que tem aí? Aí você coloca lá. Se tiver mais de um, você coloca. Mas além dessa, tem essa cor que está relacionada a isso, essa cor, essa aqui, essa aqui, essa aqui. E a terceira imagem, certo? Qual é a cor que é mais forte? Qual é a cor que tem mais quantidade? Aí você coloca aí, ó. Ah, essa aqui, tá, não sei o que representa o fundo, representa não sei o que, representa o dia, tarde e noite. Você vai colocando da forma que... E além dessa cor, quais são as cores que estão presentes? E a quem elas estão associadas? Aí você vai dizer, está associada aos personagens, está associada a outra coisa. Então, feito isso, você vai passar para a próxima atividade, tá? Os personagens estão distantes ou próximos uns do outro. Então, dentro da imagem que você escolheu, não são as três, tá? Mas você vai escolher uma daquelas. Os personagens estão distantes um do outro ou estão próximos? Se estiverem distantes, porque estão distantes. Se estiverem perto, porque estão perto. Onde eles estão? Que já fomos falando lá quando começamos a detalhar as imagens. Vocês vão dizer se eles estão no parque, em casa, dormindo, acordado. Você tem que descrever, certo? O local onde eles estão. Que aqui também é a parte muito importante. Então, já escolheu a sua imagem, já viu direitinho, vai detalhando tudo. Depois, como estão vestidos, certo? Os meninos estão vestidos com roupa de menina, as meninas estão vestidas com roupas de menina. Como é que eles estão vestidos, ok? Outra coisa, o que estão fazendo, né? O que é que tem chamado a atenção deles? O que é que estão fazendo? Estão trabalhando, estão brincando, estão fazendo o quê? Tudo isso também é muito importante. Como estão as impressões, certo, que você tem relacionado aos personagens? Como, por exemplo, como é que estão as expressões faciais? Estão tristes, apavorados, alegres, preocupados? Relata isso aí também, descreve também. Pelas expressões do rosto, né, dá para perceber quais são os ânimos que eles estão? Então você coloca lá, o personagem tal está demonstrando que está feliz, por causa do rosto, sorriso. O outro está preocupado, que está lá franzindo a testa. O outro está triste porque está chorando. Tudo isso aí você vai ter que colocar também, ok? E, por fim, o que você mais gostou e o que menos gostou nesta imagem que escolheu. Então você pode dizer assim, eu gostei mais porque retratou uma cena da qual eu assisti no desenho, que eu gostei muito, que aconteceu lá. Eu não gostei por conta disso, aquilo outro. Então tudo que você for escrever, tudo que você for detalhar, certo? Você precisa anotar. Então essa aula de hoje foi apenas para que você pudesse desenvolver, certo? Uma escrita descritiva, tá? Ok? Então é isso, pessoal. Por hoje
Nossa atividade fica aqui. Espero que vocês tenham entendido, gostado. E agora vamos botar a mão na massa, tá certo? Literalmente. Então, após terminar o trabalho de vocês, a atividade de vocês, vocês vão enviar por esse e-mail aí, professordanielgoc@gmail.com, identificando. Se você mandar com algum apelido que eu não tenha, você esqueça a sua nota, tá certo? Então, fez lá, respondeu tudo direitinho, escolhi a primeira imagem, coloca lá a descrição daquela imagem, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e envia por e-mail colocando seu nome. José da Silva, 7º ano. Aí eu vou saber que é você. Se você não colocar o seu nome, não se identificar, eu não tenho como saber quem é você, tá certo? Então, mesmo que você use e-mail de outra pessoa, coloque o seu nome, porque é importante para isso. Então, que Deus abençoe vocês, até a próxima aula, e nos vemos em breve na nossa segunda parte, que é a oficina número 2.